Muito bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor para buscarmos a sua presença. Continuamos estudando o livro de Hebreus, nessa leitura que nos aplicamos nesses dias para compreender as Escrituras, a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas e aquilo que Ele espera realmente de nós, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Como tem vivido esses dias? Envie os seus pedidos de oração. Queremos olhar para cada uma das necessidades, para cada uma das situações e realmente humilhar o nosso coração diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos, crendo na palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, e que ela pode realmente trazer esperança, libertação, vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? O que você está esperando? Não perca tempo. Venha para um caminho de consagração, para um caminho realmente de viver a presença do Senhor nas áreas da tua vida, em nome de Jesus. E para mim, Bispo JR, é uma grande alegria que você esteja comigo aqui hoje, ou que você esteja acompanhando esta série de mensagens e esse caminho que cremos realmente que é o caminho da oração em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre o Santo dos Santos. É isso mesmo, o Santo dos Santos. Amém? E chegamos daí então aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 19, e diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, para que não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Um dos textos muito ricos da visão e da revelação de Deus através do escritor de Hebreus, em elementos dos quais já temos acompanhado ao longo destas mensagens e desses estudos, mas que aqui uma vez mais é reforçado diante do Senhor, e não somente reforçado, mas acrescentadas algumas necessidades do nosso posicionamento e acrescentadas algumas revelações muito profundas da palavra do Senhor. Irmãos, tenha intrepidez em entrar nos Santos dos Santos. Em primeiro lugar, nada pode te impedir ou te afastar de que você realmente se apresente a Deus. O Santo dos Santos era o lugar mais íntimo, mais próximo da manifestação de Deus, que era representado ali no tabernáculo, o átrio exterior, o lugar santo e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde somente um homem podia entrar, que era o sumo sacerdote, e ele entrava naquele lugar sob a arca da aliança, entre os querubins. Ele então recebia a grandeza da presença de Deus. Aqui está escrito que homens comuns, pessoas pecadoras, mas tementes a Deus, e que foram introduzidas à presença deste Deus grandioso, o Deus de Israel, que se apresentava a um único homem entre os querubins, uma vez por ano, no tempo da purificação dos pecados de Israel, como temos visto no livro de Hebreus e também lá em Êxodo e assim por diante. Mas agora, eu e você, pessoas comuns, por intermédio de Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos, para estarmos na presença do nosso Deus, vislumbrarmos a sua grandeza e recebermos a instrução, a unção, o poder, a misericórdia, e nós mesmos termos condições de ouvirmos a voz de Deus. Imagine como aquele único homem santo da tribo de Levi podia ouvir. Não abra mão desse privilégio, dessa grandeza e dessa oportunidade. Se há acusação,
se existe culpa, se existe pecado, o sangue de Jesus, ele faz esta intermediação para purificar os teus pecados e te fazer realmente alguém, uma pessoa que pode assentar-se, que pode chegar-se mais próximo da presença do Senhor, nesta alusão do Santo dos Santos que ali existia então no tabernáculo. Não deixe e não impeça que ninguém, nem você mesmo, nem o inimigo, te impeça ou imponha condições alguma, quaisquer que sejam, para que você não possa estar realmente na presença do Senhor, desfrutando da sua grandeza. Então, receba intrepidez e se levante para que você possa chegar nos Santos dos Santos. Aquele homem, sacerdote, chegava lá por intermédio do sacrifício de animais, mas aqui está escrito que você pode se chegar ao Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. Ele cobre a multidão de pecados e traz liberdade no teu caminho. Se há alguma cadeia, prisões ou algemas, ou alguma dúvida, em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra, porque à luz desta visão tremenda de Deus, eu e você, que éramos indignos, impuros, nos tornamos pessoas, homens e mulheres, servos e servas de Deus, que podem ser apresentados diante do seu altar em nome de Jesus, para vivermos o quê? Como resposta a isso, um novo e vivo caminho que ele colocou além do véu, ou seja, quando aquele sumo sacerdote rompia aquele véu, aquela cortina do lugar santo para o Santo dos Santos, ele entrava no lugar mais íntimo da presença, da manifestação da presença de Deus, que você pode encontrar no teu momento de consagração, de devocional, de jejum intenso, de oração, ou mesmo de louvor, ou mesmo por dada a grandeza da vontade de Deus, que você andando no meio da rua, ele pode se manifestar tremendamente no teu coração, alguns em sonhos, outros em visões, uns em dons, outros não em dons, mas em frutos do Espírito de Deus. Aquele sumo sacerdote rompia uma vez, e aqui está escrito que você vive esse novo e vivo caminho além do véu. E a segunda grande revelação, a primeira dos Santos, onde você é introduzido pelo sangue de Jesus. A segunda, que você vai além do véu, que Jesus foi além do véu, além daquela cortina que ela era a passagem do lugar santo para o Santo dos Santos, e que esse véu era o símbolo da sua carne, está escrito, consagrou pelo véu, isso é por sua carne, quando a carne de Jesus foi rasgada, foi dilacerada completamente na cruz do Calvário, pelas mãos da força das legiões romanas. O que aconteceu? A Bíblia diz que a sua carne rasgada era o véu sendo rompido. Quando ele entregou o Espírito, vai dizer o Evangelho de Mateus, demais evangelhos, e disse, está consumado, e morreu ali na cruz Jesus, ali o véu se rasgou de alto a baixo, houveram terremotos, mortos ressuscitaram, coisas incríveis aconteceram, sobrenaturais aconteceram, mas a Bíblia vai nos ensinar, e muitas vezes não sabemos essa lição ou nos esquecemos dela, que o véu foi a carne de Cristo, a carne do seu corpo, o seu corpo que foi destruído na cruz, mas ele se entregou em grande, tremenda e profunda santidade, para que por intermédio da sua morte de cruz, o Espírito de ressurreição o trouxesse novamente à vida. Então, o véu, está escrito, é a carne de Jesus, e você, por intermédio do sacrifício dele, então, pode ir além do véu. Na verdade, não há mais véu, o que existe agora é o sangue de Jesus, para você chegar na presença do Senhor em nome de Jesus. Esse é o grande sacerdote, vai dizer o versículo 21. Então, alguns posicionamentos que ele nos direciona, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. Vá diante do Senhor em primeiro lugar com um coração sincero, para falar a verdade, sem ter do que se esconder ou algo para esconder. Segundo, ele diz, em plena certeza de fé, em plena certeza de fé, ou seja, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma margem de dúvida, e duvidamos porque ficamos inseguros por conta do histórico que vivemos, como se Deus tivesse demorado, ou como se tivéssemos falhado, e então não tivéssemos esta liberdade, mas não, aqui está escrito, plena certeza de fé. Terceiro, tendo o coração purificado de toda má consciência.
tenha o seu coração purificado e chegue-se diante do Senhor. Como fala na Santa Ceia, né? O apóstolo Paulo ministra 1 Coríntios capítulo 11, essa porção muito especial, que nós vamos tomar do pão e vamos tomar do vinho, do cálice, que é o corpo e o sangue de Jesus. Analise o homem a si mesmo, coma do pão e beba do vinho. Então, para que você realmente não tenha mais nenhuma má consciência, mas pela purificação, possa se apresentar ao Senhor. Em quarto, lavado o corpo com água pura. Aqui, a água pura, vai dizer o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, que somos purificados pela palavra como que por água. Então é a palavra de Deus que, como água limpa cristalina, ela limpa de toda impureza, fazendo uma alusão aqui na purificação, exato, na purificação que os sacerdotes da tribo de Levi se purificavam, para então se apresentar diante do Senhor. Nos purificamos com a água cristalina da sua palavra, em nome de Jesus. Guardemos, versículo 23, firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Creia, não vacile, não ande oscilando em um pensamento, em um Senhor, em uma fé, em uma doutrina ou em outra, porque aquele que fez a promessa é fiel. Talvez o tempo esteja demorado, ou talvez existam inseguranças na tua vida pelo momento atual que você tem passado por ele, mas eu quero te incentivar em nome de Jesus. Não vacile, não fique por aí dando sopa, porque o inimigo não está de brincadeira, em nome de Jesus. José do Egito, quando ele se deparou com o ataque voraz da prostituta, a mulher de Potifar, ele não pensou duas vezes, ele não vacilou, ele fugiu. Davi, diante de Batseba, ficou lá vacilando e acabou caindo em um dos grandes erros de Davi, em um dos grandes erros que trouxeram grandes consequências. Então, não vacile, em nome de Jesus, amém? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Conselhos de Deus, que você possa ser conselheiro do teu amigo e o teu amigo ser teu conselheiro, eu possa ser teu conselheiro, você o meu conselheiro, e nos estimulemos uns aos outros à boa obra, à assistência, à caridade, ao auxílio àquele que não tem nada, às doações e ao compartilhar e repartir, que muitas vezes um único abraço ou um cumprimento ou uma simples mensagem que você possa falar com alguém faz toda a diferença nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. E aqui também para dizer, chega de más obras nas nossas vidas, em nome de Jesus. E por último, não deixemos-nos de congregar. É isso mesmo, está escrito, versículo 25, Hebreus 10. Não deixe de congregar. Eu não sei se você está sendo ministrado por pastores, homens de Deus ou da tua igreja, pela internet, pelo YouTube, por transmissões online, ou se você está frequentando assiduamente a casa de Deus, a igreja. Mas uma coisa eu quero te dizer, não deixe de congregar. Congregar não é meramente assistir mensagens e cultos, o que é muito bom ser ministrado, é muito bom receber a palavra, ouvir a voz de Deus, mas congregar é você estar na comunhão dos irmãos. Eu creio, tenho para mim, para mim, de maneira pessoal minha, o congregar não é somente assistir o culto, é participar do culto. Não é somente ouvir uma mensagem, é estar diante do meu pastor, do meu bispo, diante do meu apóstolo, diante da casa de Deus, onde eu posso receber a imposição de mãos, o óleo da unção, onde eu posso cumprimentar os irmãos. Nesses dias que temos vivido, estamos em grande medida tolhidos disso. Amém. Tudo bem. Isso não nos impede de maneira alguma de estarmos em comunhão, louvando e cultuando a Deus. Mas o exercício e a prática da fé implica realmente em comunhão, em que estejamos uns com os outros e que nisso o Espírito de Deus possa esclarecer a cada um no seu íntimo e no seu coração, para que nós não venhamos a vacilar, em nome de Jesus. Contudo, fique em paz na maneira com a qual você tem prestado culto a Deus, que Ele recebe e Ele honra, em nome de Jesus. Agora eu quero orar e apresentar cada um dos pedidos de oração, cada uma das intenções e dos objetivos que você tem apresentado, e que sejam eles todos voltados realmente para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não por culpa, não por peso, tampouco por vingança,
mas para recebermos de Deus aquilo que vai nos ajudar a estarmos cada vez mais equilibrados, de modo que possamos também repartir a fé, o amor, a palavra da salvação, o testemunho e repartir aquilo que Ele tem nos dado. Nos deu de graça, também repartiremos em Sua presença, em nome de Jesus. Pai de amor, eu me levanto no nome de Jesus, pela minha vida e pela vida de cada servo, de cada serva Tua. Dá-nos graça nesse caminho de paz que creio que o Senhor tem, esse caminho excelente, diante de tantos conselhos, para que nós não deixemos de congregar, para que nós não venhamos a vacilar, para que nós não estejamos distantes da Tua presença, mas em fé, em certeza, em convicção. Possamos, Senhor, pelo sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos. E se alguém tem alguma dificuldade, se alguém está, Senhor, se sentindo traído por Deus, se alguém está se sentindo, Pai, impossibilitado ou que não é digno de estar diante do Teu altar, ou se alguém de alguma maneira está enfraquecido, furtado da fé, ou de crer, ou de enxergar isso por qualquer motivo que seja, meu Deus, eu clamo, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua misericórdia no Teu Espírito, para que possa tocar, resgatar, levantar em nome de Jesus, porque o Senhor afofa a cama do enfermo e liberta o cativo e o coloca, Senhor, em honra. O Senhor encontrou aqueles que estavam no caminho do deserto, até mesmo Agar e Ismael, aqueles que Abraão rejeitou. Tomos rejeitados da terra, aqueles que eram indignos e alvos de tantas e grandes injustiças, quais sejam elas, e mostra e revela-te a eles. Eu te peço, meu Deus, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, revela-te a eles, para que possam assentarem-se contigo e para que contigo estejam em Sua presença. Eu apresento os enfermos, eu apresento os caídos, os cansados, os abatidos, aqueles que têm dúvidas ministeriais, aqueles que vivem crises, ó Deus, espirituais, para que sejam alcançados, resgatados, e estes posicionamentos de fé possam realmente ser vistos e façam a diferença na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba, fica com Deus.